Quem disse que videogame é coisa de criança? Eles não estão aí para brincadeira. Já superaram a indústria do cinema. Não tem para Homem-Aranha, nem com bruxaria de Harry Potter. Só em 2007, movimentaram 9 bilhões e meio de dólares em todo o mundo. Mais recentemente, especialmente no Japão, a indústria de games ultrapassou a indústria automobilística. Então é uma coisa séria. No Brasil, até as empresas usam os videogames para treinar seus profissionais. Na interface corporativa dos games, elas investem na criação de jogos exclusivos, ferramentas onde os empregados aprendem, trocam experiências, avaliam erros. Na prática, tudo fica mais fácil. Todos os públicos, desde vendedores júniores a executivos de altas corporações, têm aderido a esse tipo de game, claro, desde que o nível de complexidade esteja adequado ao público-alvo. Esse é o grande desafio. Game também é cultura. Em São Paulo, uma exposição onde os jogos digitais discutem a própria linguagem. Nesse, o participante veste um casaco iluminado. Só vence quem consegue controlar as próprias emoções. No Rio de Janeiro, uma pequena empresa com ginga brasileira pronta para saltar no mercado internacional. É a capoeira que entra na roda, com chutes poderosos e golpes certeiros para derrubar a concorrência. Trabalho de formiga, movido à paixão. Eu tinha 9 anos de idade, foi em 1989, quando eu comecei a sonhar com essa ideia. E em 93 eu fiz a primeira tentativa, junto com um grupo de amigos, de criar um jogo de videogame. O Espaço Aberto Ciência e Tecnologia está começando. Aqui, nada de grandes estúdios, nem recursos milionários. Nessa empresa do Rio de Janeiro, o que impulsiona o projeto é um sonho de infância. André, como é transformar uma brincadeira de criança num negócio já quase lucrativo? Bem, o primeiro passo é entender o que as pessoas, as crianças e até mesmo os jovens e adultos querem ter de informação. O jogo, além dele entreter, ele também informa. Então, o que você queria? Eu sempre quis entender outras culturas, entender outros universos e poder fazer parte de outros mundos. Eu queria poder estar imerso dentro de outras culturas, de outros universos. Para invadir outras histórias, André reuniu os amigos, montou uma equipe e armou a estratégia. Capital e trabalho no resgate da cultura brasileira. Tudo movido a paixão. Paixão pelo Brasil, paixão pelo mercado de jogos e muita vontade de levar para o mundo aquilo que o mundo sempre trouxe para nós, que é um pouquinho da sua cultura através de uma nova mídia, que é a mídia do entretenimento digital, que é a mídia do videogame. Como que você define essa nova mídia? Essa do videogame, esse jogo digital? Eu acredito que é um universo um pouco ainda mais amplo do que o universo cinematográfico, né? O cinema ele é interessante porque você assiste, você é um receptor e ele informa. Agora existe um elemento a mais que é a imersão, a interatividade. Então eu defino o videogame como a oportunidade das pessoas fazerem parte de um universo participando e interagindo com o mesmo. A história da capoeira veio porque nós estávamos em busca de um universo que tivesse a riqueza cultural e a riqueza histórica que é dentro do cenário brasileiro, que pudesse levar ao mundo algo interessante, envolvente, uma história completa. E nós descobrimos que a capoeira está intrinsecamente ligada às raízes do Brasil e esses foram os elementos que nos fizeram escolher a capoeira. E você acha que essas nossas raízes, como a capoeira, podem fazer sucesso como um jogo? Acreditamos que sim, porque o mundo admira muito a capoeira e admira muito a cultura brasileira. No Brasil nós temos algumas pessoas que adoram a cultura brasileira e algumas pessoas que têm preconceito com a cultura brasileira. Isso acontece na música, acontece no cinema e certamente vai acontecer também nos jogos. Mas nós acreditamos no poder da nossa cultura, no poder do nosso folclore e é nisso que nós vamos sempre investir e trabalhar. No mercado internacional, um projeto como esse pode custar 100 milhões de dólares para ser desenvolvido. Cifra impensável para essa turma.
nós trabalhamos com um capital de R$300 mil de investimento no projeto. E se nós contarmos a atividade labore, né, o trabalho, nós estamos falando de mais R$1.200.000. Então, esse é um projeto que custou para a gente, envolvendo trabalho e dinheiro, em torno de R$1,5 milhão. Nós acreditamos que esse projeto talvez não necessariamente se pague, mas foi um passo importante para que a empresa se inserisse no mercado nacional e internacional de jogos. Para entrar na roda dos bons negócios, elegeram como prioridade ser fiéis aos fatos. Um trabalho minucioso de reconstituição histórica. Toda a preparação das telas, dos botões, efeitos especiais, enfim, tudo aquilo que é conteúdo visual, ele aparece para o jogador dessa forma, ou seja, é como um aplicativo que você instala no computador e que deve gerar essa ambiência, essa vontade de jogar. Então, desde todo um trabalho de pesquisa relacionado a como é essa visualidade do período, né, estou falando de iníciozinho do século XIX, barroco, enfim, até os momentos que antecedem o jogo, desde a participação do jogador enquanto usuário, né, até o momento que ele realmente veste a pele do personagem e começa a atuar sobre ele. Os nossos recursos ainda são muito pequenos para animação de jogos? Sim, lá fora a gente tem uns sistemas de animação que envolvem captura de movimentos. E eles são processos caros, você precisa alugar equipamentos caros para fazer. Aqui a gente capturou o movimento do capoeira, filmou por vários ângulos e a partir daí a gente fez a animação para o jogo. Quer dizer, é um processo muito mais lento, é quase imagem por imagem, movimento por movimento. É um trabalho mais manual. E feito manualmente. Manualmente. A captação dos sons para o jogo foi feita na própria natureza. O canto dos pássaros, os ruídos dos bichos, o ambiente da floresta. Que tipo de dificuldade você teve? Acho que a maior dificuldade foi realmente capturar o som da capoeira em si. O mestre tinha uma questão muito grande de a gente gravar o som da capoeira na roda de capoeira. Então a gente tinha que levar os equipamentos para dentro da roda e gravar no ambiente de roda mesmo, durante um jogo, todas as músicas, todos os sons, para a gente poder transpor para dentro do jogo depois. Qual o momento de áudio que você destacaria nesse jogo? Talvez as músicas de combate, porque a gente tem uma questão de cada combate tem uma música específica. Todo combate tem uma música específica que é o toque de São Bento Grande. Rômulo Gomes, um dos maiores jogadores do país. O papel dele na equipe é o de avaliar os graus de dificuldade de cada golpe e aprovar o formato final do jogo. É o meu papel antecipar como o jogador vai enxergar o jogo na hora que ele comprar e jogar. Então, como a consultoria de capoeira é exigente e não podia ser diferente, eu teria que adequar essa realidade da capoeira com a diversão do jogador, né? Não pode ficar muito fiel a ponto de deixar o jogo muito difícil, por exemplo. Tem que ficar num nível que equivalha a um jogo divertido. Não adianta um golpe ser muito forte e você conseguir matar 10 inimigos com um golpe só. Então a gente tem que equilibrar isso para melhorar a diversão do jogador. A pessoa tem que saber capoeira para jogar esse jogo? Não, pelo contrário, ela vai aprender a capoeira jogando o jogo. Agora saímos da tela do computador, abandonamos por alguns minutos a alta tecnologia. Vamos nos distanciar da energia e da magia dos jogos já conhecidos, para encontrar o axé e a mandinga, coisas do Brasil. Esta é a parte da nossa história que se transformou em desafio e disputa. Mestre Boué é a cara do jogo. O capoeirista da tela mantém no rosto os mesmos traços do mestre. É assim que ele pode lutar pela liberdade dos escravos, negros, índios e brancos nas aventuras do século XIX. Eu acho sim fabuloso para a capoeira, né? É uma novidade. Eu acho que é uma forma de você também levar um pouquinho da cultura para as pessoas através dos jogos, porque o jogo tem um valor cultural muito grande. Eu acho que é bacana, eu acho que é um trabalho legal e com certeza acrescenta muito na capoeira. E
eu fico orgulhoso de fazer parte dessa equipe e mostrar, através da minha formação, um pouquinho para fortalecer a capoeira.